Uma vez explicados os conceitos, as principais definições associadas ao diagrama de classe, nós vamos trabalhar agora a primeira atividade prática. Da mesma forma que a gente trabalhou no diagrama de caso de uso, nós vamos trabalhar duas atividades, sendo que essas atividades vão ser trabalhadas por nível de dificuldade. Então, a gente vai começar com uma mais simples e depois a gente vai trabalhar com nível de dificuldade um pouquinho maior. E para poder facilitar o entendimento e até a questão do andamento, a continuidade, a gente vai trabalhar os mesmos sistemas que a gente realizou o diagrama de classes, o diagrama de caso de uso, e agora a gente vai fazer o diagrama de classes. Eu escolhi os mesmos sistemas para demonstrar para vocês que cada diagrama ele demonstra uma visão do sistema. Então, assim, nós estamos modelando o mesmo sistema, mas nós vamos trabalhar uma visão diferenciada. Então, só reforçando, nós vamos trabalhar a mesma descrição, então eu copiei essa descrição e eu vou colá-la aqui no diagrama para poder ficar mais fácil no Asta. Então eu vou vir aqui, ao invés de vir Use Diagrama aqui, eu vou trabalhar Class. Então nós vamos trabalhar agora um diagrama de classe. Depois eu vou inserir uma nota, que é essa nota aqui, e eu vou inserir o texto aqui só para ficar mais fácil, tá? Então depois que vocês realizarem essa transposição, vocês podem trabalhar a parte de... Aí, assim. Só queria reforçar uma coisa antes, que a gente aqui demonstrou, na atividade anterior, nós demonstramos o diagrama de caso de uso, nós elaboramos o diagrama de caso de uso. Neste diagrama, só reforçando a visão que ele tem uma visão externa do sistema. Eu não me preocupo em como essas ações estão sendo executadas, eu só me preocupo nesse momento com o que está sendo feito, quais as ações ou serviços que estão sendo feitos e quem envia ou recebe algum tipo de informação para que essas ações sejam executadas, tá? Então, essa é uma visão externa em termos de funcionalidade. Agora, nós vamos demonstrar uma visão estática do sistema, mas uma visão em termos de classes, associações entre as classes, quais são as classes que existem, quais são as informações que vão ser armazenadas para cada uma das classes, quais as operações que elas executam e quais classes se associam com quais classes. Só importante deixar claro que as classes elas são abstrações das tabelas. Quando a gente fala tabela, é o que a gente utiliza para armazenar dados quando a gente trabalha com linguagem de programação. Então vamos supor que eu tenho uma interface e clique lá no botão para incluir um novo cliente. Quando eu clico em incluir, essas informações que eu armazenar, elas vão estar sendo salvas em um registro de uma tabela chamada cliente, por exemplo, que aqui a gente faz a representação através da classe também chamada cliente. Então vamos só reforçar a descrição do sistema. Eu tenho Célia, é dono do Hotel Mirante e te procurou para desenvolver um sistema computacional. Célia deseja que todos os seus funcionários sejam cadastrados, no caso são atendentes, camareiras, gerentes, manobristas. Deseja cadastrar também os quartos, que são simples e apartamentos. Ao realizar uma reserva no Hotel Mirante, um hóspede liga ao hotel, informa seu CPF e caso mesmo não seja cadastrado ou seja necessária a atualização de seus dados, a atendente realiza tais procedimentos no ato da reserva. Quando a gente foi fazer o diagrama de caso de uso, a gente se atentou às funções e quem fazia o quê. Agora, como a gente vai trabalhar o diagrama de classe, eu não vou me atentar às funções, eu vou me atentar a que informações precisam ser armazenadas, que classes precisam ser geradas. Então, nós vamos pensar, quando eu for trabalhar essas características, a primeira coisa que eu vou armazenar no meu sistema seria os funcionários. Então, eu vou cadastrar os meus funcionários aqui. Só que aqui, lembrando que o nome da classe, eu não coloco nada de verbo no infinitivo. Eu coloco o nome que representa aquela classe, ou seja, aqui eu tenho informações de funcionários, não coloco acento e coloco no singular. Então, eu tenho a classe de funcionários. A gente identifica também que eu tenho uma classe de hóspede, ou seja, são as informações dos hóspedes que eu vou armazenar aqui. Então, eu tenho os hóspedes, eu vou primeiro representar de forma genérica. Eu tenho também o armazenamento das informações associadas aos quartos. Então, eu tenho quarto. E eu também vou ter uma associação, um armazenamento de informações associadas à reserva.
Professora, como que eu fiz essa identificação? Ao ler a descrição, eu preciso perceber e identificar que tipo de informações elas precisam ser armazenadas. Então, vamos pensar em termos geral. Esse sistema, qual é o foco principal dele? Se a gente olhasse aqui no diagrama de caso de uso, qual é o foco principal desse sistema? É solicitar a reserva, é controlar a reserva. Esse seria o caso de uso que a gente considera como caso de uso principal. Se a gente olhar em termos de dados da tabela, qual que é a classe principal? Eu tenho a classe reserva. Por quê? Porque o fim desse sistema é realizar reservas. Então, eu vou cadastrar funcionário, eu vou cadastrar hóspede, vou cadastrar quarto, para que essas informações, no final, elas gerem uma reserva. Quando a gente trabalha aqui essas características, no diagrama de caso de uso, a gente não se preocupou com a generalização e especialização, tanto dos funcionários quanto do quarto. Aqui no diagrama de classe, a gente já se preocupa com essas generalizações e especializações. Por que que a gente se preocupa? Como eu tenho que pensar no conceito de reutilização, e nesse caso, se eu armazenar uma mesma informação mais de uma vez, eu vou ter uma redundância de dados, então isso vai dificultar na manutenção do meu código, na manutenção dos meus dados. Vamos imaginar o seguinte cenário: se eu tivesse uma classe para atendente, uma classe para camareiro, uma classe para gerente, uma classe para manobrista, eu teria isso sem ter a classe funcionário. Eu teria nome, endereço e CPF cadastrado no atendente, nome, endereço e CPF cadastrado na camareira, nome, endereço e CPF cadastrado no gerente e nome, endereço e CPF cadastrado no manobrista. Só aqui eu citei 4 atributos que eles vão se repetir desnecessariamente em 4 classes que são diferentes. Tá? Então, o ideal é que eu crie uma classe chamada genérica, uma classe geral, que seria funcionário, e depois eu especializo esse funcionário de acordo com as ações ou com o papel que ele desempenha dentro do sistema. Então, nesse caso, eu teria, por exemplo, o funcionário, depois do funcionário aqui eu teria o atendente, depois do atendente eu teria camareira, além da camareira eu teria também o gerente, e além do gerente, eu teria também o manobrista. Então, eu teria 3 tipos de classes diferenciadas, sendo que todas são do tipo funcionário aqui. Quando a gente faz essas características aqui, agora a gente vai trabalhar com o conceito de herança. Então, o que acontece? Para mim, a herança é essa representação aqui que a gente trabalha, mas uma forma mais simples de trabalhar isso seria, por exemplo, quando eu clico aqui na classe gerente, vou começar por manobrista. Quando eu clico nela, que ela fica marcada, se eu colocar a minha setinha aqui em cima dela aqui, vamos tentar fazer por aqui, eu consigo trabalhar uma generalização e especialização, acaba ficando mais fácil. Então, eu estou trabalhando aqui a generalização e especialização também de gerente em relação à camareira, também de funcionário, gerente em relação a funcionário, camareira em relação a funcionário e também atendente em relação ao funcionário. Lembrando que a ponta de seta ela fica sempre virada para a classe geral, a classe às quais as outras classes vão herdar dados. Mesmo que esteja na posição contrária, ou seja, a classe geral está embaixo, as classes especializadas estão em cima, eu fiz isso propositavelmente porque às vezes nós temos o hábito de demonstrar generalização e especialização com a classe generalizada em cima e as classes especializadas embaixo, então eu fiz propositavelmente. Por enquanto, eu vou gerar o diagrama de classes a nível de domínio. O que seria o diagrama de classes a nível de domínio? É quando eu especifico só os nomes das classes, as associações que existem, as multiplicidades, os nomes das associações, mas não especifico atributos e métodos. Então, todas as vezes que vocês virem assim, elabore um diagrama de domínio, é você fazer o esboço, o diagrama de classe de domínio, é você fazer o esboço, representar as classes, associações entre elas, as multiplicidades, os nomes das associações, mas não incluir atributos e métodos. Então, isso é um diagrama de domínio. Então, eu teria o funcionário aqui nesse caso, que é a classe geral, e todas essas outras 4 classes aqui, atendente, camareira, gerente, manobrista, elas vão estar herdando todas as informações que estão aqui, que eu vou incluir depois. Então, a gente tem agora outras classes a serem trabalhadas.
Então, vamos pensar, de acordo com a descrição aqui, eu tenho quarto. Quando a gente fala o quarto, eu tenho três características, duas características, dois tipos de quartos, na verdade. Então, quando eu trabalho quarto, lá ele especifica que são dois tipos de quartos. Eu tenho o quarto simples e eu tenho, por exemplo, o apartamento. Todas as vezes que a gente especializa, essas classes que são especializadas, elas têm pelo menos um atributo ou um método que são específicos dela. Então, por isso que a gente faz essa generalização e especialização. Tudo que é comum eu coloco aqui na generalização, e o que for específico, sendo atributo ou método, eu coloco nessas duas classes que estão abaixo aqui. Agora eu vou representar a herança. Então, primeiro eu clico nessa classe aqui, que é a classe ao qual eu vou herdar os dados. Clico aqui nessa setinha da generalização, que é essa seta que está completa. Eu clico aqui, seguro e clico em quarto. Agora eu tenho que clicar novamente em apartamento, marcar. Eu venho aqui na seta da generalização e faço o mesmo procedimento. Observaram que eu representei na posição contrária, mas representam a mesma coisa. Então, aqui a classe generalizada é essa e essas duas estão herdando da classe quarto. Nesse caso aqui, a classe generalizada é o funcionário e essas quatro classes aqui estão herdando da classe funcionário. E agora a gente vai pensar a seguinte característica. Eu tenho mais de um tipo de hóspede? Na descrição aqui, ele menciona mais de um tipo de hóspede? Não, ele não menciona mais de um tipo de hóspede. Agora nós temos que pensar quais as outras classes que vão se associar. Aí nós vamos pensar juntos. Quando eu vou trabalhar a reserva, que eu vou armazenar os dados da reserva, que tipo de informações eu preciso ter? Se eu precisar saber qual funcionário fez essa reserva, então eu vou ter que ligar a classe funcionário à classe reserva. Isso a gente chama de persistência de dados, quando a gente vai trabalhar a parte de banco de dados. Então, assim, quando eu falo persistir dados, é armazenar dados. Então, novamente, se eu precisar saber qual foi o funcionário que fez a reserva, eu tenho que ligar a classe funcionário à reserva. Que, na verdade, é isso que a gente está querendo saber. A gente vai querer saber qual é o funcionário que fez qual reserva. Então, nós vamos trabalhar aqui, eu só vou chegar para cá para organizar um pouco mais, só mania. Então, eu tenho aqui, por exemplo, se eu quero saber qual é o funcionário, eu vou clicar nessa classe aqui, reserva, ou na classe funcionário, tanto faz nesse caso. No caso daqui, como era generalização e especialização, eu clicava na classe especializada e fazia associação de herança. Nesse caso, como é uma associação simples, ou seja, é o que a gente chama de associação binária, quando uma classe se associa a outra, eu vou clicar em uma das classes, vou clicar aqui e vou clicar aqui e ele vai fazer essa associação. Aí a gente vem, tirando a herança, a generalização e especialização, nós trabalhamos outros tipos de associações. Nós trabalhamos associação unária ou reflexiva, que é quando uma classe se associa com ela mesma. Nesse caso aqui, talvez eu pudesse representar uma associação unária do gerente, por exemplo, mas aqui a melhor representação seria da herança mesmo, onde ele vai herdar esses dados. Nós trabalhamos também a agregação, quando eu tenho várias partes que se juntam e formam um todo. E eu tenho também a composição, quando uma parte só pode pertencer a um todo. Eu só queria reforçar uma característica que eu não mencionei no vídeo anterior, que toda agregação ela pode ser substituída por uma associação simples. Nem toda associação simples pode ser substituída por uma agregação, mas todas as vezes que você representar uma agregação, ela pode ser substituída, pode ser representada também por uma associação simples. Isso eu estou dizendo só da agregação, a composição não, ela continua com a mesma característica, ok? Então, como eu quero saber na reserva qual foi o funcionário que fez, eu ligo a classe funcionário à classe reserva. Na reserva, eu preciso saber qual foi o hóspede que realizou a reserva? Claro que eu preciso. Então, eu ligo a tabela hóspede à tabela reserva. Eu preciso saber qual foi o quarto que foi reservado, ou seja, essa reserva foi feita para qual quarto? Então, eu ligo essa nessa. Então, quando eu trabalho as associações entre as classes, eu associo uma classe a outra quando eu quero saber que tipo de informação eu preciso armazenar. Aqui a gente está considerando a classe principal como sendo reserva, porque todo o sistema ele gira em torno de se realizar a reserva. Então, para realizar a reserva, eu preciso saber qual foi o funcionário que fez.
para qual hóspede e qual quarto que foi reservado. Então, são essas características. Então, o que a gente fez aqui já? A gente definiu quais foram as classes, todas as classes. A gente definiu as associações que existem entre as classes. O que falta definir agora? Falta definir o nome das associações. No caso da generalização e especialização não tem nome, então não vai ter nome aqui nem aqui. Mas nas associações binárias, que são essas três aqui, eu preciso ter um nome, exemplificar o nome. E outra coisa é a multiplicidade. Aqui também eu não represento multiplicidade na herança, nem aqui, mas nessas três eu preciso. Como é que a gente lê? Eu começo com 1 aqui sem preencher nada. Quando eu começo lendo com 1 aqui, eu preencho a parte de cima. Quando eu começo lendo com 1 aqui, eu preencho a parte de baixo. Então, nós vamos pensar primeiro no nome aqui. Então, vamos vir aqui nesse T do textinho, eu vou clicar aqui e vou dar um nome para essa associação. Vou colocar aqui, por exemplo, efetua. Você pode colocar o nome que você quiser na associação, desde que tenha a ver. Então, você não pode colocar um nome que não tenha nada a ver. Em relação a onde colocar o nome e onde colocar a multiplicidade, se a multiplicidade for colocada de um lado, eu coloco o nome de outro lado. Então, assim, a multiplicidade aparece em cima, eu coloco todos os nomes embaixo. A multiplicidade aparece embaixo, eu coloco todos os nomes em cima. Então, eu ponho no lado contrário da associação. Então, como eu vou ler uma reserva, um funcionário, eu vou começar a ler de cima para baixo. Um funcionário, ele efetua quantas reservas? Quantas reservas ele pode efetuar? Então, quando eu clico nessa associação, observam, desculpa, eu vou apagar aqui. Quando eu clico nessa associação, coloquei a seta em cima, na verdade eu nem cliquei. Viu que aparece um M para baixo, um M para cima? Esse M de baixo define a multiplicidade do lado da reserva e o M de cima define a multiplicidade do lado do funcionário. Como eu comecei a ler do lado do funcionário, eu preencho do lado da reserva. Então, um funcionário, ele executa nenhuma ou várias reservas. Então, o que acontece? Ele pode ter executado nenhuma ou ter executado várias. Eu cliquei com o botão esquerdo, normal, tá? Agora, quando eu começo a ler daqui, eu preencho em cima. Uma reserva, ela é efetuada, aqui eu não estou clicando nada, só estou colocando o cursor em cima. Uma reserva, ela é efetuada por quantos funcionários? Ela pode ser executada por no mínimo 1 e no máximo 1 funcionário. Vamos pensar, uma reserva ela pode ser feita por mais de um funcionário? É só chegar para baixo para ficar mais distante aqui. Uma reserva pode ser executada por mais de um funcionário? Não, não é ideal. O ideal é que apenas um funcionário realize uma reserva. Então, quando eu estou considerando uma reserva de cada vez. Então, como as multiplicidades vieram de cá, eu vou passar o nome para cá. Então, vou ler novamente um funcionário, lembrando que quando eu começo a ler daqui, eu preencho do outro lado. E que quando eu começo a ler desse lado, eu preencho aqui. Então, um funcionário efetua nenhuma ou várias reservas. Uma reserva é efetuada por no mínimo 1, no máximo 1 funcionário. Então, agora a gente vai colocar o nome de cá. Entre essa associação, eu vou chamar aqui, por exemplo, de realiza. Então, eu tenho aqui, vou só aumentar, é só eu clicar aqui e puxar. Então, eu tenho aqui um hóspede, ele realiza. Quando eu colocar o nome aqui, eu já vou passar para cima, porque eu vi que vai aparecer embaixo. Então, um hóspede, ele realiza nenhuma ou várias reservas. Então, esse hóspede ele pode estar cadastrado no sistema, já ter ido ao hotel, mas ele pode não ter realizado nenhuma reserva. Ele só se hospedou, mas não realizou nenhuma reserva. Então, aqui eu tenho a seguinte característica. E uma reserva, ela é realizada por no mínimo quantos hóspedes e no máximo quantos hóspedes. Então, aqui eu tenho no mínimo 1, no máximo 1. Observaram que quando aparece só 1 no asta, ele quer dizer que é no mínimo 1, no máximo 1, tá? Nesse caso, a reserva e o quarto. Nós vamos chamar aqui, por exemplo, de contempla. Não sei, o nome que vocês acharem melhor aí. Então, eu vou chamar aqui de contempla. Pode ser qualquer nome que vocês acharem melhor. Então, aqui eu tenho, nesse caso, uma reserva. Eu posso realizar a reserva de quantos quartos de uma vez só? Então, eu realizo a reserva de nenhum ou de vários
quartos. Então, assim, quando eu vou trabalhar, na verdade, o ideal é que se eu tô pensando na reserva, eu tenho que, para efetivar uma reserva, não pode ser 0, tem que ser 1. Então, eu posso reservar de uma vez só, no mínimo 1 e no máximo vários quartos. E um quarto, ele pode ser contemplado, na verdade, aqui, eu vou chamar aqui de reserva. Então, acho que vai ficar melhor. Observaram que nenhum dos nomes das associações são iguais? Então, a gente não trabalha com nomes de associações iguais. Aqui não tem problema o nome da associação ser igual ao nome da classe, porque aqui a gente está se referindo a um verbo, tá? Então, uma reserva, ela é reservada, aqui nem ficou bom mesmo aqui, então, efetiva. Então, vamos lá. Uma reserva ela é efetivada para no mínimo 1, no máximo vários quartos. E um quarto, ele efetiva quantas reservas? Um quarto ele pode estar reservado para quantas pessoas ao mesmo tempo? Então, eu tenho no mínimo 1 e no máximo uma reserva. Então, vamos pensar essas características. Então, aqui eu finalizei o diagrama de classe de domínio. Lembrando que simplesmente eu estou trabalhando a parte de domínio. Outra característica que eu queria especificar para vocês, eu vou definir uma nova regra de negócio. Eu vou dizer que um hóspede, ele pode ter no máximo, no mínimo, ele pode ter nenhuma ou no máximo 3 reservas feitas de uma vez só, e ele pode reservar, e uma reserva, numa mesma reserva, pode ser feito para no máximo 3 quartos diferentes. Então, como que eu faço isso? Então, o hóspede, ele realiza nenhuma ou no máximo 3 reservas. Quando eu trabalho isso, por exemplo, deixa eu apagar aqui, eu vou clicar 2 vezes em cima dessa multiplicidade, vou vir aqui, clicar apagar manualmente e vou colocar o 3, porque lá naquelas opções que eu tenho de multiplicidade não tem de 0 a 3. E eu vou vir aqui do mesmo jeito, clicar 2 vezes em cima e vou vir manualmente colocar 3. Então, quando eu leio, eu digo que um hóspede, ele pode realizar no mínimo nenhuma ou no máximo várias 3 reservas de uma vez. E uma reserva, ela pode ser realizada por no mínimo 1, no máximo 1 hóspede. Uma reserva, ela é efetiva no mínimo 1 e no máximo 3 quartos. E um quarto é efetivado e no mínimo 1, no máximo uma reserva. Então, assim, esse nome aqui não ficou muito bom, mas ele poderia ser alterado por qualquer outro nome. Então, lembrando que aqui nós temos um diagrama de classe só a nível de domínio, que seria as classes, as associações, o nome das associações e as multiplicidades. No próximo vídeo, eu vou mostrar como é que a gente vai completar esse diagrama.